Aí vem o texto de Lucas, no capítulo 22, que também foi o texto utilizado para supostamente respaldar, né, o fato de Jesus ali criar um parênteses de tudo aquilo que ele pregou, de todo modo como ele viveu. E ali, naquele parênteses, ele cria uma licença poética para então ali dar respaldo a esse tipo de ideologia, né? Como, por exemplo, você vê lá, então, aqui, ó, em Lucas, no capítulo 22, a partir do... no capítulo 22, a partir do verso 35. Quando Jesus já começa a prenunciar aspectos concernentes à sua partida. A seguir, Jesus lhes perguntou, ou seja, para os seus discípulos: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então, os discípulos, né, mediante o entendimento que eles tiveram do que Jesus disse, falaram, então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E respondeu-lhes: basta. E aí pegaram esse texto aqui e tornaram esse basta de Jesus um basta no sentido é suficiente. Quando, na verdade, esse basta aqui, pelo entendimento geral da vida e obra de Jesus, é um basta do tipo: parem de falar besteira. E isso, inclusive, vai ficar comprovado ainda nesse próprio capítulo, alguns versículos mais à frente, em que Jesus utiliza esse mesmo termo. Mas, em primeiro lugar, eu também quero aqui comentar quantas foram as vezes que os discípulos, na sua mania de interpretar Jesus de maneira literal, quantas foram as vezes que os próprios discípulos perderam o espírito da mensagem que Jesus queria transmitir. Já começa lá em João, no capítulo 6, quando ele fala que ele era o pão que desceu do céu e aquele que não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não teria parte com ele. E lá foram os religiosos, tanto quanto os seus próprios discípulos, pensarem que Jesus estava incentivando a antropofagia. Meu Deus! Mas é só olhar a vida e obra de Jesus, é só caminhar com Jesus, que a gente para entender que por mais que Jesus use figuras de linguagem, ele está utilizando para ilustrar e não para fazer uma afirmação literal. E lá no final do capítulo 6, a maioria dos ouvintes foram deixando Jesus, até que chega um ponto que Jesus vira para os próprios discípulos e diz: e vós também quereis deixar e seguir por outro caminho? E Pedro diz: dura esta palavra que tu falastes, mas para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? E Jesus vira para eles e diz: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Depois de uma multiplicação dos pães, Jesus tinha acabado de fazer um milagre quântico, de multiplicação de partículas, onde peixes e pães foram proliferando do nada. Mas, logo em seguida, Jesus é interpelado por religiosos de coração fechado,
e que já não bastasse mais de 5.000 pessoas tendo sido alimentadas a partir de 5 pães e 2 peixinhos, eles viram para Jesus e diz: dá-nos um sinal. E aí Jesus, uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. E aí naquilo em que ele entra num barquinho, ele vira para os seus discípulos e diz: cuidado com o fermento dos escribas e fariseus. E lá estavam os discípulos pensando que Jesus estivesse se referindo ao fato de que eles não estavam levando pão para a viagem. Portanto, inclusive lá em João, no capítulo 2, quando os próprios religiosos perguntam para Jesus com que autoridade ele fazia ao derrubar todas aquelas coisas no tal episódio da purificação do templo, e pediram: fazes um sinal, e Jesus disse: derribem esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E tanto os religiosos quanto os próprios discípulos, naquele momento imediato, ficaram tanto quanto chocados, porque pensaram que Jesus estava falando do templo de pedras de Jerusalém, mas só depois, está escrito lá em João 2, os discípulos foram entender que Jesus se referia ao próprio corpo dele. Portanto, não foram poucas vezes em que os discípulos tinham interpretações literais daquilo que era figurado. E aí, como eu estava dizendo aqui, esse mesmo termo basta, ele também é utilizado aqui versículos mais adiante, né? Aqui ainda no capítulo 22, né? Onde, quando Jesus, lá no Getsêmani, é pego por uma turba conduzida pelos religiosos para os levarem até Caifás, então os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Né? Feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Esse basta que Jesus disse aqui seria no mesmo significado que quiseram dar aqui no versículo 38, no que ele diz respeito à espada, porque se for a mesma coisa, então vai ver que o que Jesus quis dizer quando Pedro cortou a orelha de Malco é: basta, Pedro, basta uma orelha só. Não corta as duas. Deixa esse sujeito com uma orelha aí para ele aprender pelo porquê está me levando preso. Não! Jesus disse basta no sentido de parar com aquele tipo de comportamento. A mesma ênfase e a mesma proposição do que ele colocou no versículo 38, quando da menção que ele fez das 2 espadas, menção essa no sentido figurado. Afinal de contas, porque no que concerne à espada, nesse mesmo episódio em que Jesus estava sendo levado pelos malfeitores para ser arguido, maltratado e crucificado, no episódio narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, ele diz aqui uma palavra para Pedro, que foi quem cortou a orelha de Malco: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E ainda diz no verso 53, acaso, Pedro, você não realiza que se fosse o caso de resolver isso aqui no tapa, eu clamaria a Deus e ele enviaria 12 legiões de anjos aqui? Mas não é assim que isso vai ser resolvido, não são com esses instrumentos, não é com essa abordagem, porque quem disso viver, disso morrerá. Sobretudo, se disso se utilizar sem que isso esteja alinhado com um princípio
pertinente de vida na vida. Porque essa ideologia de natureza política que quer apregoar a leniência, a aceitação ou a abertura de Jesus a esse tipo de expediente para o uso de porte de armas para supostamente conferir uma melhor qualidade de vida, do ponto de vista da segurança, da sensação de paz, para uma convivência em sociedade, isso é perverso. Porque no que diz respeito a essa construção da paz, isso Jesus ensinou por outro caminho. Isso Jesus ensinou conforme ele foi dizendo em Mateus, no capítulo 10, quando disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E por mais que na natureza o lobo come a ovelha, na alegoria de Jesus, a ovelha, na sua qualidade de quem não opera com a vibração do ódio, da vingança e da violência, carrega em si uma vibração e uma consistência que desmobiliza a vibração de quem opera na modalidade lobo. Inclusive, isso esteve muito presente na narrativa do Evangelho de João, quando essa tal turba foi, na calada da noite, lá no Getsêmani para buscar Jesus. E chegando lá, eles disseram: viemos buscar a Jesus. E Jesus disse: eu sou. E diz João que eles caem por terra. E aí eles levantam de novo dizendo: viemos buscar Jesus. E ele disse: já vos disse, eu sou. E eles então caem de novo por terra. Eu não sei se isso literalmente aconteceu, mas ali tem a transcrição certamente de uma dinâmica onde a vibração pacificada de Jesus criou ali uma comoção de impacto diferenciada naqueles que foram na vibração da violência e do ódio buscar Jesus. E o mal ali só se consumou porque entra aquilo que eu disse. Jesus voluntariamente se entregou. E havia ali um propósito para que as coisas se consumassem daquela maneira. Portanto, Jesus ele ensina um outro caminho, uma outra proposta de felicidade, uma outra proposta de formação de consistência interna. E eu só posso dizer aqui que nada mais maligno, nada mais diabólico do que o que muitos religiosos estão fazendo em nome de Jesus, de inclusive utilizando Jesus para querer apregoar a Pax Romana, a Pax Bolsonariana, a Pax da direita, a Pax de um partido político, como sendo de importância e validade superior e de efetividade superior do que aquilo que Jesus ensinou como sendo vida. Como aquilo que o príncipe da paz, o Cordeiro eterno de Deus, aquele que é o princípio e o fim, aquele que encarnou a imagem e a plenitude de Deus em si, viveu e fez. Portanto,